Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, mais uma vez nessa atividade. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, fazendo esse trabalho para a glória e para a honra do nome do Senhor e para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam abençoadas, que o Senhor venha encontrar espaço na mente e no coração das pessoas e que elas possam encontrar o sentido da mensagem do Evangelho e serem abençoadas. Eu quero profetizar também na vida de todos os nossos irmãos inscritos, das pessoas que estão vindo se inscrever no nosso canal, porque se eles estão vindo, eles têm uma chamada, eles têm um foco, eles fazem parte do milagre, fazem parte da nossa família da fé aqui no YouTube. Eu quero profetizar na vida deles resposta, livramento, que as coisas aconteçam. E, Senhor, que tudo que tiver, tudo que houver, que tentar entrar de uma forma ou de outra para travar, impedir a vida deles de alcançar o que o Senhor tem para entregar para eles, seja cancelado, seja anulado, seja repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Receba, seja abençoado, seja tocado nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos novamente na nossa jornada, né? Agora não nas parábolas, estamos na jornada da fé. Estamos aqui na 9ª hora, é um trabalho que nós temos trazido para os nossos irmãos aqui do canal do YouTube. E a 9ª hora, não sendo repetitivo, é o momento que o Senhor morreu. E depois de ressurreto, para não dizer assim, mas Jesus morreu, acabou os milagres, não. Pedro, ele já cheio do Espírito Santo, motivado, fazendo um trabalho fenomenal na igreja de Atos. Ele chega na 9ª hora, também no templo chamado Formosa, e vê um coxo de nascença e diz para o coxo, olha, eu não tenho prata e nem ouro, que você está pedindo esmola, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. E o coxo levantou, saiu pulando, glorificando a Deus. Eu quero dizer para que todos entendam que a bondade, que a misericórdia, que a graça de Deus é uma coisa que não vai ter fim. Enquanto houver a igreja aqui na terra, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, irmãos, vai haver manifestações da graça de Deus. Vai haver cura, vai haver perdão, vai haver transformação de pessoas, vai haver, sabe, homens e mulheres que vão sair de ciclos de lágrima, de dor, de choro, sabe, de angústia, de opressão, e vai passar por uma outra fase da vida. Eu, pela misericórdia do nosso Deus, fiz parte de muitas coisas disso, não somente na minha vida, mas na vida das pessoas também. Sabe, eu vi homens que vinham na igreja, sabe, quase segurando as cadeiras para não cair. Chegavam a vir até bêbados mesmo. E, irmãos, o impacto do evangelho na vida desses homens, e de mulheres também, né, podemos falar depois, foi tão forte, irmãos, que a gente via homens assim de 30, 40 anos caindo no joelho, no chão, chorando como uma criança. Olha, se tivesse alguém do resgate, ele ia falar, nossa, esse homem está com uma crise, o que aconteceu com ele? Mas a pessoa chorar, de chegar até rolar no chão, irmão, é o quebrantamento. É quando o Espírito Santo diz, olha, daqui para trás era um ciclo, daqui para frente é outro ciclo. Irmãos, quando essas pessoas voltam, meu Deus, não tem como, não. Todo mundo vê, os familiares, vizinhos, a mansidão que a pessoa volta, a plenitude do Espírito, eles se tornam pregadores, se tornam cantores, se tornam pessoas instrumentalizadas por Deus. E não olha para trás não, viu, gente? Esse pessoal que realmente passou pelo processo, eles deixam um legado, família, filhos. Irmãos, é bênção, é vitória. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, enquanto houver alguém com o coração aberto, disponível, né? Porque a palavra de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa é a pergunta que o profeta Isaías fala, né? A quem enviareis? Quem há de ir por nós? Tem alguém disponível aí? Tem alguém disponível aqui? Tem alguém que está com desejo? Não somente na rede, mas na rua da sua casa, no ônibus, no ponto do ônibus, na fila do comércio, na loja, aonde você estiver, tem alguém disponível? Se tiver alguém disponível, a graça do Senhor está lá, derramada para abençoar e alcançar pessoas. Nessa sexta-feira vamos falar a respeito de um homem endemoniado e mudo que foi apresentado para o Senhor. E depois o Senhor expulsa o demônio dele, ele volta a falar. Só
Isso aí já deu a live já, né, gente? Pelo amor de Deus, deu a live. Uma pessoa, irmão, que não sabe falar, ela tem que passar por fonoaudiólogo talvez de 2 a 4 anos. Você concorda comigo? No mínimo. Porque se a pessoa não falava, quer dizer, até ela com os nervos da língua voltar, sabe? A gente que fala, tem muita de nós ainda temos muita falha, a gente não consegue falar perfeitamente. Poucas pessoas têm uma dicção perfeita, né? E tem um dom natural, mas ele voltou a falar. Veja o impacto que é o evangelho de Jesus na vida do homem e na vida da mulher. Irmãos, amigos, quero dizer para você, se o mundo parasse um minuto para olhar o que Deus tem para fazer, o que Deus poderia fazer, nós viveríamos em outro mundo. Mas para você, para mim, para nós que estamos aqui, o Senhor tem reservado algo de muito bom, muito especial, que nós vamos estar falando nesta tarde. Precisamos falar também a respeito do canal aqui do YouTube, que é o lugar que a gente se encontra, é a nossa família da fé. E você sabe que o YouTube, ele é um canal que ele quer que as pessoas interajam, conversem, se apresentem. Então, gostaria de pedir para você, eu acredito que você consegue, você pode ajudar, se inscrever no canal se você não for inscrito. Você pode também mandar esse vídeo para outra pessoa, que também é evangélico e que gosta desse tipo de trabalho, e você pode dar um positivo, fazer um comentário, se você também está vivendo um processo da sua vida que gostaria de falar mais, continuar falando, continuar ouvindo, continuar recebendo oração todos os dias, você pode deixar seu telefone aqui depois do comentário, a gente entra em contato e volta a levar você para outras redes, onde tem outros pastores, pessoas que continuam falando, porque nós somos, na verdade, uma família. Nós somos uma família. E nós precisamos estarmos juntos. Porque se você pega um pequeno pedaço daquela brasa da fogueira e fica isolado, ela pode se esfriar, mas ela junto, ela se aquece, e ela se fortalece, e a chama fica forte. Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou pegar então aqui a escritura, e vamos ler aqui um versículo. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 32 e 33, onde diz aqui a palavra do Senhor. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca se viu tal em Israel. Mas, versículo 34, nós vamos ter aqui um contextinho que vai chamar a atenção de muitos. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Irmãos, quero dizer para vocês que a mensagem do evangelho é uma coisa que é que nem um remédio. Só quem precisa e quem toma sabe dar valor para aquilo que tem. Nós sabemos que Jesus vinha naquela sequência com a multidão e como a notícia andava, todas as pessoas que estavam com problema de saúde, problemas de perturbação, elas iam de encontro com ele, certo? Iam de encontro com ele. Mas ele ia de encontro com as pessoas, mas ele ia andando, porque se ele parasse, ia aglomerar tanta gente que não ia ter como ele continuar. Então diz a palavra do Senhor que trouxeram este homem, que ele era endemoniado e era mudo. Olha, irmãos, que trauma. Eu já falei em outros vídeos aqui a respeito dos endemoniados, que os demônios são seres que não têm corpo. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela sofre um acidente, ela perde 2 braços, então ela tem um corpo faltando 2 braços. Se ela só tem um acidente, um problema de nascença, ela não tem as pernas, então ela pode ser um corpo sem as pernas. O demônio não tem nada. E quando ele encontra uma brecha, ele passa a ocupar o corpo da pessoa, certo? Nós não vamos aprofundar nesse assunto aqui, porque é um assunto que ele rende muito e toma tempo. Mas, por exemplo, os crimes, os pecados sexuais, por exemplo, podem abrir porta para um demônio, um espírito, possa acompanhar aquela pessoa, que se transforma depois de um espírito de mentira, num espírito violento, ou num espírito de agressividade, ou de ódio, sabe? Pessoas, por exemplo, que praticam crimes voluntários, né? Essas pessoas que roubam, fazem assalto, praticam violência contra o outro, eles podem abrir uma abertura também,
certo? Porque são coisas que envolvem sangue, envolvem violência. Tem pessoas que procuram certas casas, que eles falam assim: olha, você vai vir aqui, você vai receber força, você vai receber muito poder. E a pessoa se abre para aquela situação. E aqueles espíritos passam a controlar a vida daquela pessoa. Eu comentei até outro dia aqui de uma pessoa que foi liberta, transformada pelo Evangelho, e ele contou que no período em que ele não era crente, ele era possuído por um demônio, por um espírito chamado demônio da meia-noite. E aquele espírito, chamado demônio da meia-noite, quando vinha sobre ele, falava assim: olha, eu quero dinheiro com sangue. E ele, quando ia fazer roubo, primeiro ele pegava e agredia a pessoa, certo? Para depois ele roubar. Porque ele era influenciado por essa força contrária. Mas existe também, irmãos, espíritos muito perigosos, sabe? Que são manipuladores. Que se eles achar espaço numa pessoa, ele destrói uma família. Vocês viram por aí muitas vezes o caso de às vezes a pessoa contrata uma babá, depois a babá casa com o dono da casa e a mulher fica sem marido? Você viu essas mulheres que vão na academia, depois vai lá, ela se envolve com o pessoal lá da ginástica lá, os personal trainer? É por demônio isso aí, irmãos. É um demônio que atua. Às vezes a vida atua na vida de um, e às vezes a outra também tem um demônio também. Então quando eles entram em sintonia, um pressiona de um lado, um pressiona do outro. Eu comentei outro dia, nas nossas lives, um absurdo. Uma mulher, ela teve uma questão com o marido, ficou aborrecida com ele por qualquer problema, e ela foi depois do cabeleireiro e começou a comentar a história dela, né, pro cabeleireiro. E o cabeleireiro também, que lá tem também o espírito da Jezabel, né, porque uma grande parte das pessoas que vai na noite, que vai vender o corpo, essas pessoas que saem por aí, muitas vezes eles estão alojados também ali, para influenciar a mente das pessoas. Então estou em contato, tem gente que pega até cabelo do cemitério para fazer implante na cabeça das mulheres. Então existe uma conexão com o inferno, com os demônios ali. E ele começou a ouvir ela e depois falou assim: você não quer que eu leve você para tomar um refrigerante, tomar alguma coisa para você se acalmar? Sabe o que aconteceu? A mulher voltou grávida para casa dela. Olha que situação que Satanás fez. Agora a mulher era casada, volta grávida do cabeleireiro. O demônio faz isso, sabia, gente? O demônio faz isso. Quando as pessoas, elas por um motivo ou por outro, elas dão uma vazão ao ódio, é uma abertura. A pessoa dá vazão para amargura, é uma abertura. A pessoa dá uma vazão de vingança. Eu tenho muita vontade de me vingar, eu quero ser vingativo. É uma abertura, sabe? Tem pessoas que estão presas na cadeia porque dessa abertura eles praticaram o crime, foram julgados, condenados, e eles estão lá olhando para o sapato agora, procurando saber aonde que começou esse problema deles estarem presos ali, que eles nem sabem por que eles estão presos, porque eles foram possessos. Certo? É um assunto que rende. Provavelmente, futuramente, vamos fazer vídeos separados, né? Falando sobre assuntos determinados. Eu acredito que vai ser uma benção até para pessoas que trabalham na igreja, para elas poderem se cuidar, certo? Se cuidar muito. Eu cheguei a trabalhar em trabalhos de libertação, que as mulheres que trabalhavam lá comigo, falou: pastor, eu preciso que o senhor ore para o meu estômago, e ontem eu precisei no pronto-socorro. Só por causa de ficar em contato, abraçar aquelas pessoas, segurar elas, de tanto ataque espiritual que é, sabe? Tem que ter uma cobertura, um revestimento. Então, quando você lida com pessoas que têm o demônio, geralmente pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que oram de verdade, e pessoas se libertam, porque tem gente que ora muito, mas ora cedo, faz como o Davi, né? Ele pulava a cera de alegria e depois ia combinar para matar o Urias, né? Então, esse tipo de gente aí tem que ser liberto, tem que ser transformado. Isso aí tá por terra, tá derrotado também, né? Mas se é uma pessoa que ela tem já um processo de quebrantamento, um processo de o Espírito Santo ter liberdade na mente, no coração dela, uma pessoa que já está, sabe, o que é para fazer, Senhor? Eu vou fazer, pronto. Qual é o preço que tem que pagar? Eu pago, tá pronto. É para fazer assim? Eu faço. Se é para fazer de outro jeito? Eu faço. Como, né? Aquele homem que estava lá, que recebeu Saulo, do jeito que Jesus mandou pedir para ele fazer, ele fez, Ananias. Então essas pessoas, sabe, irmão, eles têm instrução de Deus. Então quando essas pessoas vêm pedir oração, eles sabem que tipo de demônio que está atuando naquele lugar. E ele tem autoridade espiritual para fazer o que Jesus fez aqui, nós vamos falar hoje, e ajudar essas pessoas a voltar para casa liberto, transformado, desde que elas também queiram.
desde que elas queiram. Eu não sei se vocês viram, tem vários lugares que os macumbeiros vai conversar com os evangélicos lá nesses podcasts que tem na internet, e o macumbeiro manda tirar o demônio, mas se ele está contente com o demônio não vai sair. Ele está dando lugar. Se ele deu legalidade para o demônio não vai embora, irmãos. A pessoa pode ter 10 anos de conhecimento da palavra, 20 anos. Se ela dá legalidade, se ela mente conscientemente, se ela agride conscientemente, se ela calunia conscientemente, se ela pratica crime de trairagem conscientemente, se ela dissimula conscientemente, se nas costas das pessoas elas fazem coisas articulosas conscientemente, ela dá lugar. Então o diabo fala, mas por que eu vou embora? Aqui eu tenho meu espacinho aqui, arrumar um quartinho para mim ficar aqui. Então, depende das pessoas, que nem aconteceu no caso, por exemplo, de Ananias e Safira, que davam lugar, só a morte mesmo, não tem o que fazer. A não ser que a pessoa pegue e caia dos prantos nos pés do Senhor e se liberte, né? E a gente vê isso acontecer também. Tem muitas pessoas que se entregam realmente. Vamos voltar trazendo o contexto dessa opressão, vamos falar do homem que foi trazido. Eu acredito que ele foi trazido, porque se ele estava endemoniado, talvez ele não tivesse força para vir. Talvez ele não tivesse nem, o controle para vir, porque ele já era mudo e era endemoniado. Então a Bíblia diz que quando ele vem mudo endemoniado, o demônio que mantinha ele também deixava ele mudo. Mas pode isso, pastor, de um demônio tá atuando numa pessoa a ponto de ter o controle do corpo dela? Pode. Eu não falamos que pode por teoria. A Bíblia fala que tem uma mulher curvada. Ela andava curvada, andava torta. E a Bíblia diz que quando ela encontrou com essa comitiva do Senhor, o Senhor expulsou o demônio dela e não endireitou. Gente, a gente sabe que não é assim. Se você tem um trauma no seu corpo, se você não passa por um fisioterapeuta, seu corpo não volta. Você vê aqueles astronautas que fica fora, diz que eles têm que fazer quase 6 meses depois para que o corpo volte a se organizar. Quando uma pessoa sofre um acidente de moto, por exemplo, ele fica na cama, depois de 4, 5 meses, ele tem que fazer um tratamento de fisioterapia para o corpo voltar, aprender a ter equilíbrio. Então você vê que o impacto do evangelho, irmãos, o impacto do poder de Deus, o impacto da ação de Deus é muito forte, mas é muito forte mesmo, é muito forte mesmo. Aí, de repente, alguém fala assim, mas pastor, por que hoje já não acontece o tempo todo nas igrejas isso? Por que não acontece muito daquele tempo? É porque são pessoas que estão todas mal posicionadas e mal direcionadas. Certo? Então, uma pessoa tipo assim, ela teria que ter o espaço, ela teria que ter a sequência, ela teria que ter aquelas pessoas que vai trabalhar junto com ela, porque mandorinha só não faz verão, né, irmão? A pessoa, o homem chegar lá, eu cheguei a dirigir trabalho sozinho, você tem que chegar lá, você pede para as pessoas cantar, ai, misericórdia, pastor, misericórdia, que eu não sou de fazer isso. Pede para outro segurar um endemoniado, orar, ai, não peço para mim orar. Sabe, tem gente que é assim, ele vai, né? Às vezes é uma pessoa boa, contribui, ajuda, é frequente, depois coloca aquela pessoa para ser um obreiro, um trabalhador da igreja. Mas é diferente de uma pessoa que tem chamada, irmãos. É diferente. A pessoa que tem chamada, que tem o dom que Deus chamou ela, que ela lá fala, é comigo mesmo, pode mandar para mim aqui que eu resolvo, entendeu? Ele chega lá 20 minutos mais cedo, já está vendo essas cadeiras, está torta, está esperando a pessoa chegar, que nem garçom de restaurante, lanchonete. O senhor tá bom? Fique à vontade, você quer um copo de água, você quer sentar, o banheiro ali, para te dar alguma coisa. Tem gente que é mesmo, sabe? Tem gente que tem uma chamada. Então, se todo mundo está ali, posicionado, e com a vida no altar, porque isso é importante. Porque se acaba o culto também, a pessoa vai fazer o mesmo que os incrédulos fazem, sabe? Vai jogar baralho, vai jogar bilhar, faz as mesmas práticas do mundo, quer dizer, existe uma ausência da unção de Deus na vida da pessoa depois do culto, existe uma ausência da graça de Deus na vida da pessoa depois do culto, sabe? Tudo aquilo que tem na internet que não é para pessoas crentes, que foi feito para pessoas que não são evangélicas, pessoas que não foram trabalhadas ainda, sabe? Programas de chocarrice, programas de escarnecedor, como diz o Salmo 1, sabe? Pessoas que a pessoa fica fazendo chacota um do outro, depois faz chacota do gordo, faz chacota do velho, faz chacota da pessoa de nacionalidade diferente, faz chacota porque a pessoa tem muito cabelo, faz chacota porque tem pouco cabelo, sabe? Porque a pessoa está movida por um espírito de pombagira. Quer dizer, como uma pessoa dessa vai libertar? Ela não está liberto.
certo? Nem ela está liberta, como é que vai libertar as outras pessoas? Aí vai lá, não cai mesmo, o diabo fica ali, sabe? Acaba o culto, todo mundo vai lá, sabe? Coleguinha daqui, coleguinha de lá, sabe? Mas se tem um povo que está no jejum, na oração, que está preparado, eu acompanhei uma época, quando aquele pastor de São Paulo, da Igreja de Deus e Amor da Miranda, fazia trabalho, mas tinha 40 obreiros junto com ele, tudo em jejum, sabe? E eu vou falar uma coisa para vocês, não é que a gente queira ligar uma coisa com outra, porque cada um tem uma chamada, cada um tem um propósito, cada um tem um ministério, né? Então, nós não somos como fósforo, 40 cabeças no lugar só, mas vou dar vou dar uma brecha para vocês. Ele chegava a fazer jejum de 36 horas. Os obreiros que estavam com ele, se ele ficasse 24 horas em jejum, ele falou, mas você está fraco assim por quê? Sabe? E ele mesmo contava. Tinha gente que vinha na igreja dele lá, irmão, disse que era missionária, sabe? Disse que era pastora, vinha lá tudo cheio de batom, de coisa. Caía de um endemoniado lá. Não ficava de pé, caía endemoniado, rolava lá na igreja dele. Ele falava. Ele nunca teve televisão, não gostou de televisão, mas no rádio ele falava, ué, tudo endemoniado, gente, o que é isso aí? Mas porque o ambiente estava saturado do poder de Deus. E pessoas assim que estavam despreparadas, acontecia com elas isso aí lá. Entende? Mas se o ambiente está ligado, né, para quem gosta de acompanhar esse tipo de trabalho forte de libertação, você vai na igreja dele, lá deve ter um lugar lá que tem muita cadeira de roda, muleta, sabe? E coisa desse tipo. Então, onde existe, sabe, foco, seriedade, responsabilidade, pessoas que têm compromisso com os céus. Porque não adianta você ter compromisso com o céu, aquela hora do culto, acabou o culto, viu? Né? É que nem o mundão, né? Vai com a turma do condomínio para lá para cá, entendeu? Tem que ter compromisso. Então, eu creio que em muitos lugares tem testemunho, muita gente está falando testemunho que está acontecendo ainda. Mas no caso de Jesus, ele falou assim, demônio, sai desse homem. Saindo o demônio, ele começou a falar. Olha que impacto, irmãos. Aquela multidão ficaram incomodados. Falou, meu Deus, o que é isso que está acontecendo entre nós aqui? Eu quero fazer um outro contexto para vocês. Quando o Senhor vem e começa o ministério dele, fazia 400 anos que Deus não falava na terra. Quanto tempo, pastor? 400 anos. É isso mesmo que eu vi? 400 anos. Calcula-se que 8 gerações. É quase igual aqueles 400 anos que a geração de Moisés ficou também escravo no Egito. Não teve um profeta. Eu, por exemplo, aqui estou sendo um profeta aqui nessa live. Que vai com uma pessoa, por exemplo, que chega à live com uma pessoa que nunca ouviu. Vai lá para o Oriente Médio, a pessoa vai passando de uma para outra, chega uma pessoa que não conhece o Evangelho e fala, nossa, mas Jesus fazia isso. Então eu estou trazendo uma coisa, uma realidade, certo? Do reino do céu para as pessoas. Mas durante 400 anos não tinha ninguém. Não tinha ninguém que profetizava. Certo? Porque eles estavam vivendo um processo de desobediência. Eles foram levados escravos, foram tomados a terra deles, 400 anos. Então, quando eles vêem naquele momento um homem fazer com que um mudo, sabe, volte a falar, que o endemoniado saia do corpo e a pessoa saia transformado, liberto, falando, meu Deus, não é? Eu acredito que até nós estivesse lá, certo? Até nós, se nós estivesse lá, também, a gente ia ficar até, sabe, abalado com a situação. A gente ia ficar até meio confuso. Meu Deus do céu, que situação que está acontecendo aqui? Que impacto, que poder de Deus, que ação do Senhor aqui. Meu Deus. Aí, eu quero chegar agora num contexto que, infelizmente, ocorreu. E se os escritores do Evangelho escreveram, é uma coisa que precisa ser falada. Veja que ele diz que os fariseus, que é um tipo de um religioso da época, seletivo, sabe? É um religioso assim, ele escolhia aquilo que ele gostava da Bíblia, aí ele praticava. Aquilo que ele não gostava, ele descartava, certo? Aquilo que eles achavam que estava bom para eles, vamos fazer isso aqui, que isso é bom. Isso mantém o povo ali. Isso que daí não está afim, a gente descarta. Isso aqui já não faz, isso aqui é diferente com nós aqui é do nosso jeito. A gente pode falar dessa forma? Eu acredito que pode, irmão. Porque veja bem que quando João Batista ele fala daquele erro de Herodias, que ela está vivendo com o cunhado, os outros sacerdotes, ninguém falava nada. E eles teriam que falar, porque se eles estavam,
sendo naquele momento os religiosos, eles têm que contestar. Porque, irmãos, nem todo mundo é um líder religioso. Tem pessoas, por exemplo, ela fala assim, eu tenho, por exemplo, os 3 filhos meus, eles pegaram e decidiram fazer outra coisa. A mãe deles pegava o microfone e podia de chapéu o dia inteiro. Ela gostava. Se fossem 3 cultos por dia, ela gostava. Ela era uma pessoa muito... tem muita empatia com o povo evangélico. Os meninos já não... sabe? Malemar cantava um hino quando era assim pré-adolescente, depois... sabe? Eles fazem outra coisa na vida, eles não moram comigo mais, já são estabilizados, têm a vida deles, particular deles já, né? Fazem outras coisas para a vida profissional deles. Mas eles não são sabe? Às vezes ele até fala, pai, aquele assunto da Bíblia lá, assim, como é que é mesmo, sabe? Aquele negócio que Jesus falou, às vezes eles comentam comigo, né? Tem hora que eles estão lá olhando meus stories também, né? Quando eu não tenho o que fazer, ele dá uma passadinha, eu vejo que eles estão lá. Mas eles não têm iniciativa. Mas se as pessoas foram sacerdote, se as pessoas foram sumo sacerdote, se as pessoas eram levita, se eles estavam lá fazendo o trabalho do templo, eles tinham que se posicionar, gente. Meu Deus, eles tinham que se posicionar. Imagine. Veio João Batista do deserto, sem comitiva, sem dinheiro, sem criado. E ele pegou e falou, não é lícito, porque ele era um homem posicionado, eles eram certos. Então os fariseus estavam lá navegando na onda, sabe? É para agradar os romanos, nós estamos na onda. É para agradar o outro lá, nós estamos na onda. Mas, você entende? Mas na hora de ver o que as profecias de Isaías falou, porque foi de Jesus, o profeta Isaías, ele é considerado o evangelista do Velho Testamento. Para ver o que ele falou. Olha, esse homem está aqui, como que pode ter acontecido esse milagre? Não, isso eu não queria ver, sabe por quê? Porque Jesus não fazia parte daquele sistema. O Senhor Jesus, ele não queria fazer parte daquele sistema, ele não fazia parte, nem passar para a cabeça dele. Porque o Senhor Jesus, ele sabe do juízo. Ele sabe do juízo, ele sabe da responsabilidade, ele sabe que Deus não vai ter culpado por inocente, inocente por culpado, sabe? O Senhor Jesus, ele veio para trazer um evangelho, perfeito? E o que eles fizeram? Já que eles não conseguiam expulsar o demônio como Jesus expulsava, já que eles não conseguiam ter caráter como Jesus tinha, já que eles não conseguiam ser sério como Jesus era, o que eles fizeram? Nós vamos desfazer de Jesus. Olha, você expulsa demônio porque também ele faz parte dos demônios, por isso que ele consegue expulsar demônio. Falaram do Senhor isso aí. Falaram de Jesus, sei que ele expulsava o demônio pelos demônios. A gente, quando vê isso hoje, a gente pensa assim, meu Deus, como é que pode ter gente tão perversa, tão cruel? Sabe, como é que pode ter pessoa tão desonesta, sem caráter? Eles poderiam ficar quietos num canto, observar, certo? Olha, ajudou o homem ali, que benção, hein? Olha, tá levando um ensino, olha que bom, que benção, Deus abençoe, olha, porque é o padrão. Você sabia que tem muita gente hoje que às vezes é assim. Tem um pastor aqui no Brasil, não vou falar o nome dele, mas todo mundo já sabe quem é, porque ele também fala. Ele falou assim, vocês sabem quem é o pastor mais odiado que tem aqui no Brasil? Ele fala, já vi várias vezes ele falar isso aí. Vocês sabem quem é o pastor mais odiado do Brasil? Entendeu? Falei, eu sou o pastor mais odiado do Brasil. Mas você vê quantas coisas eu faço dentro dos presídios, eu reformo o presídio, levo cesta básica, levo pasta de dente. Isso eles não falam, sabe? Eles não falam que a gente leva o evangelho de madrugada, porque é pago. Se você tem uma mídia, você está pagando, as pessoas que fazem o contrato têm que receber, eles têm despesa também, né? A pessoa chega da balada, drogado, bêbado, eu tô aqui divulgando, fazendo, a gente faz evento, faz isso, faz aquilo. Porque se as pessoas não são do mesmo grupo, sabe, elas não respeitam. Ela acha que não precisa ser respeitado. Não, você não é não é da panelinha nossa aqui, você não é do creme de víbora nossa aqui, então você não é nada. Né? Tem que queimar. Se você pertencesse ao nosso creme de víbora aqui, que era, no caso, os fariseus lá, você era a melhor pessoa do mundo. Mas como você não está no meio no nosso ninho de cobra aqui, então a gente tem que te fritar mesmo, tem que queimar você. Sabe? E fizeram isso com ele. Falaram que ele expulsava o demônio por parte de príncipe dos demônios. Então eu quero falar para você, porque eu trabalho muito com posicionamento, pessoas que estão sem rumo, desandado, famílias. Primeira coisa, Jesus ele disse assim, quando ele estava pregando, vinha um grupo pregando,
os apóstolos falaram, viu, podemos fazer como Elias, pedir para cair fogo do céu e queimar aquela pessoa, para que eles não querem vir conosco, que eles não querem obedecer a gente, eles não querem ficar debaixo da unha nossa aqui. O Senhor falou, não, se eles estão pregando, eles não são contra nós, sabe? Então eles são por nós também, deixa eles que preguem. Certo? Deixa eles que preguem, que façam o trabalho deles. Eu trabalho aqui naquela rede de áudio e texto lá, né, do Zap. Quando as pessoas vêm conversar comigo, eu falo, olha, aqui tudo que for parte dos evangélicos, porque nós somos evangélicos, né? Não pertencemos a todas as religiões, nós não somos ecumênicos, né? Nós cremos de Jesus da forma que o evangelho prega. Então nós não somos ecumênicos de todas as igrejas, mas se for igreja evangélica, e se for esses também pessoas que pregam o evangelho, que são muitos, né? Diz que tem um pastor aqui, diz que ele tem mais de 70 milhões de pessoas no YouTube. Pessoa que gosta dele, quer chegar lá, levar o trabalho dele, qual o problema que outras pessoas vejam? Certo? Porque o evangelho é um só. O Espírito Santo é um só. Jesus é um só. Ninguém vai poder levar separado. E, sabe, esses fariseus, embora eles eram zelosos da Bíblia, eles não conseguiam viver com a diferença. Não conseguiam viver com o nível de santidade diferente da outra. E eu converso com pessoas, meus irmãos, que têm um evangelho bem, sabe, com açúcar mesmo. E converso com pessoas que têm uma seriedade, uma responsabilidade, sabe, que a gente só pode elogiar. Ó, se eu encontro uma pessoa que é mais focado do que eu, está mais preparado do que eu, está mais, sabe, usado do que eu, qual o problema? Qual o problema? Não. Cada um vive a sua liberdade. Eu cheguei a dirigir igrejas, que a pessoa falou assim comigo, pastor, eu com a minha família queria ir para aquela igreja. Eu falei, se você for sair daqui para outra igreja, você vai ficar bem lá, você vai ficar feliz, você vai estar tomando a ceia, você vai estar congregando, fique à vontade. A porta está aberta, você pode ir voltar o que você quiser, eu gosto de você, gosto da sua família, gosto dos seus filhos. Se fosse para você sair daqui para ir numa igreja nenhuma, não, nós ia sentar aqui, eu ia ter umas 3, 4 horas para teimar com você, que você tem que ficar na presença de Deus. Mas se tem uma igreja que é mais perto da sua casa, se tem uma igreja que tem um monte de amigo de trabalho que está lá, se você gosta, se sente bem, qual o problema? Mas os fariseus, não, irmãos, eles não lidaram com a perda. Porque nós sabemos hoje, a história revelou quem era fariseu, quem era falso, quem era corrupto e quem era Jesus. Então eu quero dizer para você, se você for uma pessoa que ora, se você for uma pessoa focada, direcionada, você vai saber que quem está com Jesus não vive na mentira, não vive com falsidade, com hipocrisia, de simulação. Então, se você tem um amigo lá no lugar que você trabalha, você percebe que ele está muito bem, aí, beleza. Bom exemplo, segue ele. Segue ele. Olha, ele não mente, tudo que ele fala é certo. Estou com ele faz anos já, só tem elogio. Segue ele, siga o bom exemplo dele. Ah, tem outra pessoa na rua lá, parece que... viu, é ruim exemplo? Não segue, se afasta. Se afasta, porque se você ficar junto com pessoas, fala assim, não, o outro faz de qualquer jeito, eu vou de qualquer jeito também. O outro é vamos que vamos, eu vou no vamos que vamos também. Você pode se perder no caminho. Porque tinha duas multidões agora ali. Tinha uma multidão que estava dando glória a Deus pelo trabalho que o Senhor estava fazendo, estava exultando e glorificando o Senhor, e tinha aquela turminha do fariseu ali fermentando, criando problema, criando dificuldade, desfazendo. Agora, cabe a você decidir para que grupo você vai. Sabe? Eu quando trabalho com pessoas que precisam se movimentar na situação, eu falo assim, olha, você precisa aprender para trabalhar, primeira coisa, acordar cedo e respeitar a liderança no trabalho. Se você conseguir fazer isso aí, você já conseguiu 50%, porque tem muita gente, irmãos, que ele quer trabalhar, mas quer ganhar bem. Ele quer trabalhar, mas ele quer ser chefe, ele quer ser líder. Então ele fica 20 anos desempregado, porque onde que você vai arrumar uma vaga dessa? Entendeu? Então você pega aquela máquina, fala, você tem que falar assim, ó, eu tenho focado, não é questão de eu gostar, de não gostar, de eu querer ou não querer. Eu tenho que ter responsabilidades, principalmente se for homem, né? Se for homem com 14 anos, tem que, ó, botar para andar, pôr na estrada. Porque é o início, é o começo. E depois outras portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Então se você está no meio das duas multidão, uma multidão tem milagre. Uma multidão tem fruto. Uma multidão tem exemplo.
Numa multidão os demônios vão embora. Numa multidão o mudo começa a falar. Numa multidão tem seriedade. E a outra multidão está criticando, está puxando o tapete, está desfazendo. Sabe? Você vai ficar onde? Você acha que vai se dar bem nas duas? Não, você vai ficar com a multidão de Jesus. Isso pode ser na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora. Eu vou orar por você, porque o posicionamento que Deus traz para a sua vida hoje é isso. Decida que tipo de multidão você vai se agregar. Sabe? Porque ele diz, bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Então, o Espírito Santo já instruiu isso aí, porque você estando posicionado, o próximo passo vai ser com você mesmo, porque você está no meio de um ambiente bom, sadio. Eu, quando eu comecei a servir o Evangelho, irmão, eu encontrei pessoas diferentes, eles se vestiam diferente, eles falavam diferente. E cada vez que eu encontrava com um, eles davam um elogio e uma cobrança, um elogio e uma cobrança, um elogio e uma cobrança. E hoje, quando eu olho para trás, se Deus me der essa graça, se eu estiver vivo até o ano que vem, em 2027, eu vou estar completando 50 anos na fé. Quanto, pastor? 50 anos. Quanto? Quanto? 50 anos. Nossa, você fez a conta direito? Você quer isso mesmo? 77, 50 anos. E eu olho para trás, sabe, irmão? É que nem uma criança na creche. Eu lembro de um que me elogiou e cobrou eu. Lembro do outro que me elogiou e me cobrou. Lembro do outro. Mas pessoas que tinham caráter, eles vendiam. Você podia. É o que eles vendiam mesmo. Se eles devessem para você, eles te pagavam. Ensinavam o certo, ensinavam o justo. E se muitas vezes a gente era apertado para sair fora da linha, falou, pode parar, não é assim não. Faça isso aí não, que Deus nos agrada. Amém? Vamos orar então? E estamos aqui então, também com o nosso trabalho da Jornada nas Parábolas. As parábolas são histórias que Jesus contou numa época em que não tinha caneta, não tinha caderno, e ele precisava fixar uma mensagem, mas a mensagem é dele. Não é uma coisa que um filósofo, um pensador, ele trouxe. Se você seguir eu na Jornada das Parábolas, até o fim da jornada, a sua vida muda e você nunca mais vai ver Jesus como você via antes, porque você vai ver o que ele disse, como que ele ensinou, como que ele instruiu. E você não vai ver a igreja também, o futuro das pessoas. Nunca mais, porque você vai entender que aquilo que ele falou é o projeto dele, ele é o arquiteto. Jornada das Parábolas. Nós estamos aqui, você poderá ver no nosso canal, muitos já estão feitos e estamos continuando fazendo. Vou orar por você. Se você é uma pessoa que está triste, se você tem conflito, tem problema difícil para resolver, eu quero dizer para você que eu vou interceder por você agora. O apóstolo Paulo abençoava as pessoas por cartas. Por cartas ele fez um trabalho fenomenal. Então eu acredito que se nós orarmos agora, a boa mão do Senhor, seja a hora que chegar esse vídeo no seu celular, na sua casa, na sua igreja, Deus vai honrar e vai abençoar. Eu tenho feito trabalho no WhatsApp e eu tenho orado por pessoas aqui em São Paulo e depois eu vejo testemunho lá no Amapá, quase 3.000 quilômetros longe, a pessoa fala, pastor, aquela oração que o senhor fez, aquele trabalho que nós fizemos, Deus tirou minha sogra da cama. Mas não é a gente que faz, é quando existe fé de um lado, fé do outro, credibilidade, e Deus vê que as coisas são feitas com amor, com dedicação, com entrega, ele entra no negócio e as coisas acontecem. Vai ser assim na sua vida também. Receba aí, vai tomando posse. Meu Deus e meu Pai, nós estamos neste momento, encerrando a hora nona. Podemos trazer, Senhor, a Tua palavra, a Tua cobrança, o Teu ensino, mas a manifestação do poder do Evangelho na vida daquele homem, que era possuído por um demônio e era mudo. Expulsa o demônio, ele começou a falar, sem mesmo precisar de alguém que tratasse da língua dele, ele saiu falando, porque o Senhor é milagre, o Senhor é poder, o Senhor é Deus. Senhor, eu quero abençoar agora essas pessoas do canal, essas pessoas que vão assistir esse vídeo, que aonde esse vídeo chegar, se tiver alguma coisa entre o Senhor e elas, venha ser o advogado, venha ser o juiz, venha trabalhar, venha fazer justiça na vida do teu povo, na vida dos teus filhos. E você que está precisando que as portas se abrem, em nome de Jesus, eu intercedo por você agora, que a boa mão do Senhor seja na sua vida, que as portas se abram, que as coisas aconteçam na sua vida e na sua família, receba. Tome posse, seja feliz e que a boa mão do Senhor seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Até a próxima.